Seja bem-vinda. Prazer é meu. Obrigada pela receita. Ela que é vlogueira, aliás, nas redes sociais ela tem lá o VegTube, mais de 20 mil inscritos no YouTube, mais de 44 mil curtidas no Facebook, ela tem mais de 5 mil seguidores no Instagram. Ela é um sucesso, mas mais importante, ela é nossa amiga e ela vem compartilhar com a gente os segredinhos da cozinha dela. Isso não é bom demais? Então, pão. Cláudia, eu vou fazer um pão super simples, mas o mais importante é que é feito com farinha integral. Ótimo. Tá? E você já falou bastante da farinha integral, né? Ela é super saudável, ela é completa, porque quando essa farinha branca foi feita, tudo que era nutritivo tirou. Só ficou o amido. Verdade. E a farinha integral, ela é completa, do jeito que Deus fez, né? E tem tudo que a gente precisa, tudo Então, de bom, né? Vamos aprender para colocar em prática. E eu vou fazer de uma maneira bem simples, tá? Eu vou usar um pouquinho de farinha branca. Tá. Mas quem já está acostumado com o gostinho da farinha integral, que é o gosto mais acentuado, pode usar só a farinha integral, que ele vai ficar fofinho. Mas isso vai ficar fofinho? Olha aquele que eu fiz. Qual deles? Esse É a aqui? mesma massa, eu só enrolei Esse diferente. é todo integral? Ele tem um pouquinho de farinha branca, que é a receita que eu tenho lá no VegTube. Mas se você fizer só integral, ele vai ficar muito bom. Tem um patezinho ali, depois, para passar no pão. Bom mesmo. Ele é fofinho. Ele é bem fofinho, né? Então, olha, eu começo misturando a água, o óleo, açúcar, aí um pouquinho de açúcar para ajudar o fermento a crescer. Açúcar demerara que você tá usando, né? Eu só uso açúcar demerara porque é mais saudável, né? Que delícia de pão E o essas fermento. pastinhas, hein? Então, esse daí é um patê de soja. Tem lá no VegTube também, eu posso um dia vir fazer aqui. Uma delícia. Olha, eu misturei. Então você misturou meio litro de água morna com uma colher de sopa de fermento granulado, meia colher de sopa de açúcar demerara, uma colher de sopa de sal, um E o quarto de fermento. xícara de óleo. Isso. Tá. O açúcar pode ser o que você tiver em casa, né? Mas a farinha integral é o mais importante. E aí de farinha integral, ela tá usando meio quilo quilo. aproximadamente. Esse pão, Judite, se eu quiser fazer, eu posso congelar. Pode. Se eu não congelar, se for usar no dia a dia, ele dura quanto tempo? Olha, para ele ficar com gosto de fresquinho, ele dura uns 2 dias. 2 dias, tá. Agora, se eu acabo de tirar do forno, deixo esfriar e embalo e põe no freezer, quando eu tirar, ele vai parecer que eu assei naquele momento. Tá. Ele fica muito bom. E também aqui, ó, se eu quiser colocar algumas sementes, é nesse momento que eu coloco. Se eu quiser colocar girassol, gergelim, linhaça, nesse momento eu coloco. Essa é uma receita básica, né? Então, ó, repetindo, meio litro de água morna, uma colher de sopa de fermento granulado, meia colher de sopa de açúcar comum ou demerara, uma colher de sopa de sal, um quarto de xícara de óleo, meio quilo de farinha integral. E ela vai usar meio quilo de farinha. Vou usar menos, Menos. né? Aproximadamente. Porque a farinha, cada tipo de farinha, ela tem uma umidade. Tá. Então eu vou dando ponto com a farinha branca. Então vamos ver qual é o ponto. Isso é importante você pegar, porque é o que você vai fazer na sua casa. Outra coisa importante é que a água tem que ser mais para fria Tá. do que para quente. 25 graus mais ou menos. Isso, senão mata o fermento. Então é só um pouquinho. Perfeito. Eu vou te falar, esse pão tá bom. E eu já vou pôr a mão aqui, tá? Quando você vai sovando esse pão, eu vou comendo um pouquinho desse aqui.
Para você dar para os seus filhos, não tem nem comparação, né? Você oferecer para os seus filhos um pão com farinha integral. Porque hoje tem tantas crianças com depressão, né? E muitas vezes isso é falta de algum nutriente que o organismo tem carência. E se você oferecer uma alimentação mais saudável, você vai livrar o seu filho de muitas doenças. Nossa, né? você falou é uma verdade muito grande. Porque um dos nutrientes do pão integral, ele evita a depressão. Ajuda o corpo fabrica serotonina, que dá aquela sensação de saciedade na gente, que previne a depressão. E não só para o seu filho, para você também. Às vezes você Com fala assim, certeza. eu não estou bem e tal. Você não está falando nem sugerindo que você abandone seu médico, nem seu medicamento. Aos poucos é uma coisa a considerar, mas à medida que você vai ficando bem, que o médico vai te liberando, mas você buscar alimentação saudável, você buscar na natureza. Deus deixou o planeta tão completo, tão perfeito, Tão né, completo. Judite? E o homem vai lá e estraga, Pois né? é. Vai lá e refina a farinha. Olha lá, vamos ver aqui. Olha, você viu que eu usei Usou um pouquinho de nada. um pouquinho Não é muito de não. nada. Mas você pode dar o ponto com a farinha integral também. Aí você vai fazendo e vê como que a sua família vai aceitando, né? Todo chefe que vem aqui fala assim, sempre usa um pouco da farinha branca junto com a farinha integral, né? Eu pergunto, por que não fazer o 100% integral? Ele fala, pra massa não ficar muito pesada. Agora você falou pra mim que a massa fica leve. Ela fica um pouco mais pesada. Mas não fica aquela massa seca, não, nessa receita. Porque na minha casa eu só uso, pra minha família eu só uso o integral. 100% integral. 100% integral. Nessa mesma medida aqui. Isso. Que é meio litro de água morna, 25 graus mais ou menos, uma colher de sopa de fermento granulado, meia colher de sopa de açúcar comum ou demerara, uma colher de sopa de sal, 1/4 de xícara de óleo, meio quilo de farinha de trigo integral e aí vai um pouco mais de farinha para dar o ponto. Você escolhe se usa integral ou refinada. Isso. E também como a sua família vai aceitar, né? Porque às vezes o gosto é mais intenso, né? Mas é muito mais gostoso. Eu, por exemplo, gosto muito mais do integral e é engraçado que gosto mesmo, né? O refinado a gente vai achando que ele vai ficando mais insosso até. Alguém disse que o nosso paladar demora 7 dias para mudar. Então, se você não gosta de alguma coisa, em 7 dias, se você comer, você começa a gostar. Resultado? Vale a pena insistir um pouquinho em bons hábitos, né? É a sua saúde que agradece. Aqui eu não vou deixar a massa muito dura, tá? Então eu Posso pôr a mão? Pode pôr. Eu vou sovando e vou colocando um pouquinho de farinha. Ainda não tá pronta? Ou tá? Tá, né? Agora eu preciso amassar. Tá. Eu preciso amassar pelo menos 5 Se eu tiver, minutos. ou se a minha telespectadora em casa tiver aquela batedeira planetária Pode com aquela colocar pá lá. que faz pão, pode fazer lá, pode direto. pôr lá. Pode pôr lá. E qual é o tempo que ela vai bater? É até soltar... Então, eu vou bater uns 5 minutos. Tá. Ou amassar, tá? Ok. Sempre deixando ela mais para mole do que para dura. Ok. Tá bom? Então, a massa aqui, ó, agora eu teria que sovar, né? Mas eu já trouxe uma massa crescida e sovada. Tá. Eu já tenho um pão crescendo aqui que eu já enrolei. Lindo. E Qual aqui, que é a massa que você... tá aqui desse essa é a lado. massa. Tá. Depois que você sovar entre 5 e 10 minutos, você vai sentir que a massa tá elástica. Ela não vai quebrar igual essa, assim. Ela vai puxar mais. Tá. Ela vai ser mais elástica. E a gente agora vai fazer o formato do pão. Agora a gente vai formar o pão. Enquanto a Judite vai formando o pão, olha, deixa eu te passar os contatos dela. É lá no YouTube VegTube, no Instagram e Facebook é VegTube. Não tem erro, fica super fácil. Daqui a pouquinho a gente mostra o trabalho da Judite. Me dá um minutinho que eu venho aqui já já. Tá bom. A câmera pode até ficar por enquanto aqui, até eu chegar lá. Será que dá? Não, né? Vocês vão ter que virar comigo, né? Óbvio. Então tá Depois bom. a gente mostra aí como é que você vai fazer. Judite, o que a gente faz agora? Bom, agora, se você gostar mais de casquinha, você faz os pães pequenos. Tá. E se você gostar mais de miolo, quiser fazer sanduíche, tipo pão de forma,
Aí você vai enrolar nesse formato aqui, Tá. tá? Você estica assim, ó. O Enrola. forno tá pré-aquecido. Pré-aquecido a 180 graus. É muito importante você saber assar o pão. Porque se você assar num forno muito quente, ele vai assar muito rápido e vai ficar com o miolo cru. Tá. E aí esse pão não é saudável. Então, forno 180 graus e a gente assa por quanto tempo? Entre 40 a 50 minutos. Deixa no 180 mesmo? Deixa no 180. 40, 50 minutos. Isso. Vai ter aquele cheirinho de pão, né? Vai, delicioso. Que a gente não resiste. Então, para fazer o formato do pão, é fazer esse enrolado. É. Puxa, enrola, puxa, Puxa, enrola. enrola. A forma tem que estar untada? Tem que estar untada. Perfeito. Gostou? VegTube no Instagram, VegTube, Facebook também. Judite, amei. Delícia de pão, gente.